Oi, eu comecei a ler um novo livro que é Como Fazer Escolhas Certas, da Elizabeth George, e eu gostaria de compartilhar um pouco daquilo que Deus falou comigo, tem falado comigo, aquilo que eu achei interessante. Então, o primeiro capítulo fala que a vida ela é cheia de escolhas, esse é o título do capítulo. E aí ela fala que essa questão ela não diz respeito meramente ao ato de fazer escolhas em si, mas trata-se de aprender a fazer não apenas boas escolhas, mas fazer as melhores escolhas, porque elas sempre vão ter consequências nas nossas vidas. Então, muitas vezes as escolhas elas não têm o mesmo peso. E aí a gente precisa de ter cuidado ao lidar, a gente precisa de pedir sabedoria e orientação de Deus para poder lidar e saber escolher bem. Ela também fala que muitas das nossas escolhas elas acontecem por omissão, que, por exemplo, quando a gente se sente desconfortável com alguma escolha e aí a gente começa a adiar a fazer aquilo que é certo, aquilo que é justo, aquilo que é honrado, aquilo que é edificante. Como, por exemplo, ela fala de pedir perdão para alguém. É algo que é desconfortável, é certo, mas é desconfortável e aí a gente acaba adiando. Muitas vezes ela fala que a gente acaba adiando por preguiça, ou porque a gente acha que aquele assunto não é tão importante, ou ele vai tomar muito do nosso tempo. Então ela coloca como exemplo a leitura da Bíblia, que é algo importante, mas que você acha que vai tomar muito do seu tempo e você tem muitas coisas a fazer, então você acaba adiando. Ela também fala que as escolhas elas só têm dois resultados. Elas podem ser boas ou ruins, certas ou erradas. Não tem como fugir disso. Quando você reconhece que tem apenas dois resultados para suas escolhas, isso te ajuda a tornar mais claro o processo da tomada de decisão. Quando você se depara com uma escolha a ser feita, ou você faz, ou você não faz, pensando nisso, que só tem esses dois resultados. Ela também fala que as escolhas, frequentemente, elas são feitas por influência de outras pessoas. E aí ela dá uma dica de você se envolver o máximo possível com pessoas de influência positiva, já que nós somos tão influenciados, para a gente tomar cuidado com as pessoas que nos influenciam. E ela fala que as escolhas, elas precisam, a gente precisa pensar nelas antes, a gente precisa de premeditar sobre elas. E aí ela fala, o que a gente pode fazer? Então ela fala pra gente retardar, pra gente demorar o máximo possível na tomada de decisão, pra gente fazer uma escolha correta, né? Então ela fala pra gente tomar esse tempo, ter esse tempo gasto em oração, um tempo gasto buscando a direção na Bíblia, ouvindo conselhos sábios. Então a gente precisa desse tempo. E ela fala que as escolhas certas, elas nos colocam no centro da vontade de Deus. Muitas vezes, as escolhas atraentes, elas nos levam ao pecado. E já as escolhas boas, elas têm resultados positivos de longo prazo na nossa vida. E muitas das escolhas certas são difíceis de serem feitas. De alguma maneira, em algum momento da nossa vida, a gente pode acabar fazendo uma escolha errada, né? Muitas vezes é uma pequena mentira, ou uma falta de cuidado com o que é certo, ou uma mínima quebra de regras. E aí ela diz que quando a gente começa a tomar esse tipo de decisão, isso começa a se tornar mais natural e parece que começa a acontecer de uma forma mais fácil. E aí chega um dia que a gente olha para nossa vida e a nossa vida tá uma grande confusão por conta dessas decisões que nós tomamos. E aí ela cita algumas mulheres da Bíblia que tomaram decisões que influenciaram completamente na vida delas. A primeira que ela cita é Eva, que Eva fez uma escolha e por conta dessa escolha o nosso mundo até hoje tá meio cambaleante por conta dessa escolha errada. Eva, ela comeu do fruto. Ela não se importou com o que Deus tinha dito, ela não se importou com o marido dela, ela não se importou com o que ia resultar para as próximas gerações, ela não se importou em causar danos para os seus descendentes. Eva queria e ela fez o que ela desejava e ela foi lá e comeu do fruto.
Outro exemplo que ela dá é a esposa de Ló. Então ela explica que os anjos deixaram muito claro para Ló e para sua esposa para eles não olharem para trás, deles não olharem para aquelas cidades que eles estavam deixando. Mas parece que a mulher de Ló, ela era seduzida por aquele estilo de vida da cidade grande, aquilo era muito atraente e ela acabou olhando para trás. E ela olha de uma forma intencional, e aí ela faz essa escolha errada, e isso custa a vida dela, porque na mesma hora ela se transforma uma estátua de sal, que está lá em Gênesis 19, no versículo 26. Outro exemplo que ela dá de mulheres da Bíblia ela fala de Maria, que Maria fez uma escolha. Quando o anjo Gabriel chega e fala para Maria sobre a oportunidade de se tornar a mãe humana do Filho de Deus, Maria ela podia ter recusado o convite. Ela estava ali comprometida com um homem incrível que era José. Ela sabia que aceitar aquela proposta podia representar o fim do noivado dela, mas o que ela fez? Ela escolheu confiar em Deus e ela aceitou aquela proposta. Então ela tomou a sua decisão, ela fez a sua escolha. Outra Maria que ela dá de exemplo é a Maria, irmã de Marta. E aí a gente vê ela naquela situação de quando elas vão receber Jesus e os discípulos. Então tinham os preparativos que precisavam ser feitos. Você receber 12 pessoas para jantar na sua casa representa uma casa cheia, muitas coisas a serem feitas. Mas Jesus, ele avalia a escolha de Maria em parar o serviço e ficar ali sentada aos seus pés para ouvi-lo, e ele fala que ela escolheu a boa parte e que isso não seria tirado dela. Então, as nossas ações, elas dependem das nossas escolhas. E acaba que algumas dessas escolhas, elas acabam fugindo do nosso controle. Então, nós precisamos fazer escolhas, o que significa que a gente não pode culpar ninguém pelas nossas decisões, depois das nossas decisões, aquilo que vai resultar das nossas escolhas. Outra coisa é que a gente não consegue apagar uma escolha errada ou as consequências indesejáveis das nossas escolhas, mas o que a gente pode fazer é escolher aprender a partir de cada escolha errada. Então, a gente pode parar, prestar atenção, registrar essas escolhas ruins, essas escolhas erradas e tomar a decisão de deixar elas para trás, de não fazer mais e de fazer diferente. E no final de cada capítulo, ela coloca diretrizes, ela dá diretrizes de Deus para nós fazermos escolhas certas na nossa vida. Então, ela, no final do primeiro capítulo, ela deixa 5 diretrizes, que a primeira é: trate cada dia como importante para sua vida, então de realmente pensar nas escolhas que vão ser feitas. A segunda é reconhecer a nossa necessidade de ter sabedoria, de buscar a sabedoria. A terceira é desenvolver um profundo respeito por Deus, o que também dá diferença nas nossas escolhas, no que a gente vai decidir. O quarto é manter um relacionamento vital com Jesus, manter essa intimidade com Ele. E o quinto é pague o preço que for necessário pela verdade. Bem, esse livro tem falado muito comigo, eu espero que você goste dessa mensagem e que Deus possa falar com você também. Tchau!